sobre o incêndio no Hospital Badim, que deixou 11 mortos. Os nossos pêsames aí a todos do Rio de Janeiro. Fica agora com a sua programação local e a gente fica com o melhor programa do Brasil. Bom dia, companhia na tela. Olá, bom dia. Você que acompanha o SBT Rio nesse momento, a gente começa um plantão. Essas imagens aí são imagens do Hospital Badim nessa madrugada, noite de ontem, madrugada de hoje. 11 mortos até o momento. Essa tragédia que assolou o povo carioca, assolou o Rio de Janeiro mais uma vez. A partir de agora, até o início do SBT Rio, daqui a pouco a Isabelle Benito estará aqui. A gente vai levar até você todas as informações sobre essa tragédia. Tá aí vocês vendo o momento em que funcionários evacuavam o prédio, tiravam os pacientes. Isso aconteceu durante a noite e a madrugada dessa sexta-feira. É uma sexta-feira 13 no Rio de Janeiro. Para muitos supersticiosos, é um dia de acontecimentos ruins e, infelizmente, casou, né? Uma data, uma sexta-feira 13, com essa tragédia no Hospital Badim, na zona norte do Rio de Janeiro. A gente está com equipes aí no hospital, também no ML, para trazer as informações para a gente. Vamos levando para você, então, todas as atualizações sobre esse caso. Daqui a pouco tem a Vivian está no ML, não é isso? A Vivian tá no local, a gente pode falar agora com a Vivian, vamos saber como está a situação por lá. Vivian Casanova, vamos aqui na fechada. Vivian, qual a situação? Ela me ouve já, né? Qual a situação aí nesse momento, Vivian? A gente acabou de rodar aqui imagens dessa madrugada, que foi uma madrugada bem complicada, de bastante desespero na região. Como está a situação nesse momento aí no Hospital Badim? Bom dia. Olá, Salutiel, bom dia. Nesse momento, peritos da Polícia Civil tentam fazer um trabalho aqui realmente de perícia para tentar entender o rastro do fogo. Só que esses peritos encontraram grandes dificuldades assim que chegaram ao hospital. Nós conversamos agora há pouco com o doutor Roberto Ramos, que está à frente das investigações, e ele explicou que ainda há muita fumaça no local e que também está tudo muito quente. Então, isso dificulta o trabalho de perícia. Por isso, os bombeiros instalaram alguns exaustores para tentar dissipar essa fumaça, tirar essa fumaça lá de dentro e permitir que os policiais civis possam trabalhar dentro do hospital. A investigação quer saber realmente como que o fogo começou, como que se alastrou tão rapidamente. Durante toda a manhã, Salutiel, a gente acompanhou aqui o trabalho de rescaldo do Corpo de Bombeiros, né? Um momento muito tenso, a todo tempo chegam pessoas procurando familiares que estavam internados, outras informações sobre funcionários que estavam de plantão. Muita gente ainda está sem informação. Tem muita dúvida. E os moradores aqui ao redor também estão preocupados, porque teve prédios que foram realmente... A consequência do incêndio acabou atingindo esses prédios. Então teve muita fumaça e também existe a preocupação de danos nas estruturas. Por isso, a Defesa Civil está aqui o tempo todo acompanhando. Salutiel. Ok, Viva, obrigado aí pelas informações. Acredito que realmente há muitas pessoas ainda sem informação sobre familiares internados, apesar de que a unidade montou uma estrutura para fazer um atendimento específico nesse caso. Agora, eu relato que eu também vivenciei, porque eu também sou vizinho aí do local, moro numa das ruas transversais aí entre a São Francisco Xavier e a Eurico Rabelo, onde fica o Hospital Badim. Realmente ontem muita fumaça, né? A princípio a gente viu aquela fumaça toda e logo depois se confirmou a informação de que o incêndio era no Hospital Badim. A rua da minha casa, do meu prédio ali também, a transversal com a Francisco Xavier, ficou repleta de ambulâncias, né? Muitas ambulâncias, mais de 100 ambulâncias atendendo ali esses pacientes. Realmente foi um acontecimento que mobilizou toda aquela região ali do Maracanã. A gente tem agora repórter com a gente no ML, é isso? Vamos saber então, vamos direto com a Isabela Veiga, que está no ML com a gente, trazendo as informações. Isabela, bom dia para você. Como é que está a movimentação no ML? Acredito que muitas pessoas familiares dessas vítimas, estão comparecendo para poder fazer o reconhecimento, não é isso? Bom dia a todos, é isso mesmo. Inclusive a gente está vendo aqui um paredão de jornalistas, isso porque há coisa de 10 minutos mais ou menos entrou uma mulher que seria a filha da Marlene Menezes. Ela veio fazer o reconhecimento do corpo que poderia ser, do suposto corpo da mãe. O que a gente já tem de concreto, que os familiares nos relataram, é o reconhecimento de 2 corpos. Da Luzia Santos Melo, de 88 anos. A Luzia estava internada, segundo os filhos, desde a
quarta-feira, ou seja, um dia antes de tudo acontecer, e também da Irene Freitas Brito, de 84 anos. A Irene tinha 84 anos e estava internada havia 18 dias. No caso da Luzia, a gente tem a informação, de acordo com os filhos, de que ela estava para receber alta e que o hospital, segundo os filhos, não prestou socorro adequado, não prestou atendimento adequado logo no início, quando tudo aconteceu. Eles reclamam também da demora e de uma certa truculência por parte do Corpo dos Bombeiros. Inclusive, um dos filhos disse que pretende entrar com uma ação judicial contra o Hospital Badim. Os parentes estão lá dentro do IML, no auditório, junto da assessoria, da assistência social do hospital. Agora há pouco, eu vou ver, já que a gente está ao vivo, e ao vivo tudo acontece, a gente tem que se adequar. Vou até pedir para o cinegrafista tomar cuidado aqui com o degrau. Olha, a gente está ali com a assessora da Polícia Civil. Vou ver se ela consegue passar informações para a gente. Com licença, você não pode? Ok, tudo bem. Ela não quer falar, não pode falar, a gente está aqui ao vivo, mas a gente precisava de saber informações, porque o delegado veio aqui mais cedo, acompanhado inclusive da assessora, e ele acabou nem entrando. Soube que um outro delegado esteve no local do incêndio ali no Hospital Badim, mas as informações ainda não nos chegam com precisão. A gente que é jornalista, inclusive, sente muita falta dessas informações mais concretas para passar. Ainda não há uma lista oficial de mortos, tanto que eu falei de 2 pessoas, porque foram os próprios familiares quem me passaram a informação de terem feito o reconhecimento dos corpos. Salutiel. Tá legal, Isabela, obrigado pelas informações. A qualquer momento a gente volta com você aí no ML. Realmente fica difícil, né? Sem informação não tem como, até porque é um canal. A gente está aqui para ajudar, inclusive, né, a levar as informações aí até as pessoas que buscam por notícias dos familiares. A gente vai para um break e volta já com o nosso plantão sobre essa tragédia no Rio de Janeiro. Só a Semana do Brasil Avan tem ofertas imperdíveis, porque brasileiro de verdade adora preço baixo. Confira as promoções deste fim de semana. Samsung Galaxy A20 de 1.199,90 por 10 de 79,99. R$400 de desconto em um Galaxy A20. Cooktop Fisher 4 bocas só 10 vezes de 27,99. Só 10 de 27,99. No próximo fim de semana inaugura a loja Avan de número 131 em Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. Avan, orgulho do Brasil e amor pelo preço baixo. Mostarda House, feita com 6 ingredientes e só. Bumblebee. Eles são muito poderosos. My Little Pony e Transformers chegaram ao McLanche Feliz. Você pode escolher brinquedos ou livros para se divertir com seus filhos. Aniversário Supermarket! Vem comemorar! Coca-Cola 2 litros 5,89, açúcar caravelas 1,89, arroz branco ouro 9,95, leite condensado moça 3,69, maionese Hellmann's 3,98, linguiça calabresa ou mista fina a granel 9,98, leite Aurora ou Piracanjuba 1 litro 2,49, alcatra peça inteira quilo 17,80. No aniversário de 10 anos do Supermarket tem carrinho E caminhão! Foram anos e anos acordando às 6 da manhã, fazendo esse mesmo caminho, convivendo com pessoas incríveis. Teve noites em claro, muitas alegrias e muitas conquistas. Mas para chegar até aqui, antes você precisa fazer o ENAD. Dia 24, faça a prova com a mesma determinação para garantir o seu diploma. Ajude a avaliar com eficiência a qualidade do ensino superior do nosso país. Vem pra biometria, vem, não pode faltar ninguém. A cidadania está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença. Vem, você escolhe a tempo e volta muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro e agende seu atendimento. Não pode faltar ninguém. Aniversário Supermarket!
350ml, pack com 18. Nesta embalagem, cada sai por R$1,99. Skol Pilsen 269ml, R$1,47. Leite condensado Moça, R$3,69. Maionese Hellmann's, R$3,98. Salsicha Hot Dog Wilson, R$4,95. Linguiça calabresa mista fina a granel, R$9,98. Leite Aurora Piracanjuba, 1 litro, R$2,49. Alcatra peça inteira quilo, R$17,80. No aniversário de 10 anos do Supermarket tem carrinho e caminhão. Viva com moderação. O medo do Ruth virou realidade. Mas foi a senhora que me disse que não sabia que horas a Ruth chegava. Por que a senhora fez isso? Por desespero. Eu sou a pessoa que adotou o Bento. Eu só preciso ter coragem de contar a verdade. E de um jeito que possa causar menos dano para ele. Eu posso esperar. Mas será que eu posso matar a minha curiosidade e ver o meu neto de perto? Me dê esse direito. Hoje, 8:45 da noite. As Aventuras de Poliana. Aniversário Supermarket. Vem comemorar. Coca-Cola 2 litros, 5,89. Açúcar Caravelas, 1,89. Arroz branco ouro, 9,95. Leite condensado Moça, 3,69. Maionese Hellmann's, 3,98. Linguiça calabresa mista fina a granel, 9,98. Leite Aurora Piracanjuba, 1 litro, 2,49. Alcatra peça inteira quilo, 17,80. No aniversário de 10 anos do Supermarket tem carrinho e caminhão. De volta com o plantão SBT Rio, com as informações dessa tragédia que assolou o povo carioca na madrugada dessa sexta-feira, entre a noite de ontem e a madrugada de hoje. Vamos para o ML agora. A gente tem lá um familiar, um familiar de uma das vítimas. A gente vai ouvir esse familiar agora. A gente tinha resolvido de que estava tudo tranquilo, que a energia ia se restabelecer. Como se restabeleceu, só que depois disso, uns 20 minutos no máximo, faltou de novo, houve uma explosão e começou uma fumaça muito densa e muito cheiro de diesel. Muito forte, muito forte. As pessoas que estavam lá do corpo de funcionários do Adinho lá, você tem totalmente perdido, batendo cabeça, sem saber o que fazer. A enfermeira, que era responsável do setor, jogou 10 no burro e sumiu. Eles chegaram a oferecer máscara? Não. Cada um se catava. No meu caso, eu catei e encontrei um, dei para minha mãe. Para mim não tinha. Eu tive que tirar minha blusa e tentar me defender. Para levá-las até onde estava na próxima saída desse CTI, onde estava o corpo de bombeiro, que eu pensei, finalmente agora está tranquilo. Bombeiro, aqui, vamos te acompanhar. Eles não permitiram o acompanhamento, além de violência física em quem tentava ficar com seu acompanhante. Comigo e com os demais. Não permitiram de jeito nenhum, embora nós pedíssemos a todo instante. Eles não permitiram. Alegaram que a gente tinha que sair por um outro canto, sem uma orientação, sem nada, não tinha ninguém conduzindo ninguém para sair. Nós saímos, como podíamos ter morrido também, porque tinha muita fumaça e muito cheiro. Quanto tempo demorou até que de fato eles se organizassem para que vocês fossem retirados do hospital, desde que Olha, o primeiro sinal de fumaça? Quem estava como acompanhante e demais ali que desceu. Pois é, você acompanhando aí um familiar de uma das vítimas, relatando ali, fazendo até denúncias graves, né? Que depois isso tudo vai ser apurado. Foi um momento de muito desespero para poder fazer a evacuação desse prédio. A gente está no telefone com o coronel do Corpo de Bombeiros, Luciano Sarmento, é isso? Luciano Sarmento, bom dia para o senhor. Muito obrigado aí pela disponibilidade em atender aqui ao SBT. A gente quer saber o seguinte, coronel, qual cenário os bombeiros encontraram quando chegaram lá no Hospital Badim? Bom dia, Salutiel. Bom dia a todos os telespectadores. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 17h54. Chegamos às 18h02. Aquela região do Rio de Janeiro, que é a região ali da Tijuca, é uma região que tem muitos quartéis ali e o atendimento é muito rápido. Nós temos o quartão da Tijuca, de Vila Isabel, Grajaú, centro da cidade. Então, a chegada do Corpo de Bombeiros foi imediata. Mas assim que nós já chegamos, nós já não encontramos uma condição de princípio de incêndio. Nós já tínhamos um incêndio propriamente dito em propagação. E aí a nossa preocupação imediata numa edificação como essa, que é uma edificação que a gente considera um tipo de combate muito difícil, né? Se tratando de uma edificação hospitalar,
uma edificação vertical, né? Então nós nos preocupamos imediatamente em fazer evacuação, né? Com equipes de busca e resgate. Nós tínhamos uma equipe, Salutiel, que de médicos especializada em emergências com múltiplas vítimas. E essa equipe foi fundamental. De nada adiantaria aquela quantidade de ambulâncias que foi mostrada se nós não tivéssemos esses profissionais para fazer essa triagem. Então, eles avaliavam a condição para qual hospital eles iriam, qual ambulância que seria colocada, se era uma básica, uma avançada. Então, isso foi fundamental também para o salvamento dessas pessoas. A gente, não te cortando, mas a gente tem informações, eu não sei se o Corpo de Bombeiros pode confirmar essa informação, de que haviam muitas janelas lacradas no ambiente, que os agentes dos bombeiros, os militares, eles tiveram dificuldades em abrir janelas para poder fazer com que a fumaça saísse do prédio, né? Essa informação se confirma? Existiam janelas trancadas? Como é que era essa história, essa situação? Na verdade, uma edificação como essa, ela precisa ser muito climatizada, né? Uma edificação instalada tem que ter uma climatização. Então, a gente não diz que elas estão lacradas, mas existe uma dificuldade de abrir, pelo desgaste próprio, enfim. Então, nós tínhamos também uma equipe específica para abrir todas as janelas. E num incêndio como essa natureza, nós chegamos a pensar até mesmo em fazer perfurações no concreto, caso fosse necessário, para fazer o que nós chamamos de ventilação. E quando a gente vê um incêndio dessa magnitude, as pessoas imaginam que a gente apenas joga água e o combate a incêndio se resume a... Não, tem toda uma estratégia. A gente faz ventilações, a gente usa o que a gente chama de ventilação positiva. Não basta abrir, nós colocamos grandes ventiladores em série para que possa fazer a extração dessa fumaça, porque a fumaça também conduz o calor e faz com que esse incêndio se propague, inclusive em andares não subsequentes, né? Então, pelas características dessa edificação, tem sim uma dificuldade, tivemos dificuldade na abertura e na ventilação. E tivemos equipes específicas para isso, como tínhamos equipes destinadas para o combate a incêndio especificamente, tínhamos equipes destinadas para evacuação e escape e equipes de APH na triagem de múltiplas vítimas. Então foi um trabalho muito coordenado, muito exitoso do Corpo de Bombeiros, onde com uma característica dessa, um incêndio dessas proporções, e quando a gente fala do incêndio numa edificação hospitalar, é uma condição muito difícil, entendeu? Coronel, é uma situação muito difícil. Olha, parabéns aqui em nome de toda a equipe do SBT Rio pelo trabalho do Corpo de Bombeiros aí nesse resgate. Muito obrigado aí por ceder um pouco do seu tempo para poder passar a informação para o nosso público aqui. A gente conversou agora com o Luciano Sarmento, que é o coronel do Corpo de Bombeiros, e aqui no estúdio eu tenho comigo a Cristina Barros, ela que é especialista em gestão de saúde. A gente vai conversar agora com ela. Muito bom dia, Cristina. Seja bem-vinda aqui ao nosso plantão. Bom dia. Bom dia. A gente viu toda uma mobilização, né, Cristina, para poder fazer a remoção desses pacientes, né? Por tudo que a gente viu, acho que ainda é cedo para dar um diagnóstico final disso tudo, mas por tudo que a gente já acompanhou até o momento dessa remoção, a questão de colocar os colchões ali do lado de fora, na rua, né? No momento de desespero, como é que é a sua avaliação em relação a essa gestão nesse momento? Os hospitais, até como o coronel falou muito bem, Salutiel, eles precisam trabalhar o tempo todo o que nós chamamos de gestão de risco. E quando a gente considera, por exemplo, que as janelas estavam fechadas, na verdade, elas num hospital precisam estar fechadas. A gente pode ter pacientes com distúrbios psiquiátricos, depressão, ou até algum outro problema, por exemplo, que ele tem uma vertigem, se apoie na janela e caia. Então, o lado da gestão de risco é prever acidentes de todo tipo, e tragédias como essa são, sim, monitoradas, ou melhor, mapeadas anteriormente. Existe plano de evacuação, exercícios de evacuação e esvaziamento do hospital, que contempla você simular, inclusive, pacientes em condições graves. A gente está falando, não é da edificação do hospital, especificamente do Dr. Badim, mas qualquer edificação hospitalar, ela vai ter sempre o desafio para que as pessoas que estão ali estejam capacitadas para as rotas de fuga. Você tem brigadistas civis, que são os técnicos de enfermagem, médicos, enfermeiros, profissionais administrativos preparados. Agora,
Você precisa ter em mente que o teu objetivo é evacuar o hospital, preservar a vida e socorrendo principalmente os que estão debilitados e precisam de você. Agora, você acha que houve falta de gestão de risco, por exemplo, nesse caso ali? Neste momento, qualquer colocação desse tipo é quase que irresponsável. A gente viu quando se jogam colchões, por exemplo, pela escada, o objetivo é tirar o mais rápido possível a pessoa. Então está correto. Quebra esse protocolo. Na verdade, o protocolo é evacuar o mais rápido possível. E aí quem está na hora é que vai entender a densidade da fumaça, aonde está o calor, o ar está quente, tem muita coisa para gerenciar. A gente ouviu agora há pouco, né, um familiar dizendo que ele estava acompanhando, né, um familiar que estava internado, ele disse que era muita gente, entre aspas, batendo cabeça, né, sem saber o que fazer. Falta um treinamento mais específico, será, para esse tipo de momento? Será que esses treinamentos eles são realmente realizados com essas equipes? Porque parece assim, ninguém acha, acho que as pessoas não acham que vão acontecer com elas mesmas, né? Na verdade, nós achamos que problema sempre acontece com o outro. O que eu posso te dizer, e é óbvio, eu estou escutando ali um familiar dando um depoimento, isso tudo vai ser alvo de investigação. Eu não sei que pessoas eram essas, se eram outros acompanhantes, pessoas circulando, mas via de regra, e eu te digo pela experiência, os hospitais estão preparados para a gestão de crise e esse tipo de atendimento. Ok, obrigado, Cristina. A gente vai falar agora com a Isabela Veiga, vamos voltar com ela, vamos voltar lá com a ML, parece que tem um familiar com a gente ao vivo, é isso, Isabela? Vamos ouvir. 66. Sim, senhor. Qual era o nome do seu pai? Não, é meu irmão. Oi? Meu irmão. Pois é, Salutiel, ele acabou de confirmar aqui, reconheceu o corpo do irmão, acredita que houve negligência. Vamos ouvir. Por que? Pela dificuldade, né, que a imprensa mostrou, muita dificuldade para socorrer, enfim, absoluto descaso. Vocês chegaram a procurar em hospitais na esperança de... Com certeza. Ficamos sabendo mais ou menos 2 horas da manhã. Seu irmão estava internado pelo quê? Há quanto tempo? Ele tinha feito um AVC. Estava no CT 66. O senhor foi informado pelo hospital do que estava acontecendo? Como é que o senhor ficou sabendo disso? O hospital não nos informou nada, ficamos sabendo pela imprensa. O senhor viu pela televisão e acabou seguindo para o local? Com certeza. O hospital está prestando assistência para vocês? Conversou com vocês a respeito? Apareceu alguém para falar alguma coisa, mas nós já tínhamos decidido tudo, nós já fizemos tudo da nossa parte. Agora pergunta está falando, como que já decidiram? Não sabemos ainda. Vocês pretendem entrar contra o hospital? Aí vai ficar a cargo do meu sobrinho, filho dele, que vai resolver tudo. Nós não... Essa parte agora o relato mesmo, então... de um familiar. E mais uma vez, a gente está aqui com a Cristina, a gente percebe que as pessoas relatam, né, um pouco de negligência. Nesse caso ali específico, o hospital não passou a informação necessária, que eles acham que o atendimento, né, não foi o suficiente. Cristina, como é que você avalia isso? A gente, óbvio que esse familiar está falando é real, ele viveu essa situação, isso tem que ser investigado e a gente aprende nas crises sempre o que a gente pode melhorar para um outro evento. Nesse momento, eu acho que é muito precoce para que a gente apure aqui, eu fale de qualquer responsabilidade. Realmente o ambiente é caótico. Quando você fala de um incêndio em hospital, e até destacando novamente o coronel do Corpo de Bombeiros, é um ambiente que precisa estar fechado, que tem equipamento, oxigênio, alto consumo de energia elétrica. É muito complexo esse ambiente. Tudo isso tem que ser revisto e eu não tenho dúvidas de que vai ser estudado, inclusive, para prevenção e mitigar problemas em outras ocorrências que possam haver, como já houve em hospitais no Brasil e no exterior. Você acompanhando nesse momento o plantão do SBT com as informações dessa tragédia, infelizmente, que aconteceu no Rio de Janeiro, no Hospital Badim, nessa madrugada. A gente está com a Vivian Casanova, ao vivo, direto lá do hospital. Ela tem mais informações para a gente. Vivian, é com você. Salutiel, a gente continua acompanhando aqui o trabalho, né, da perícia. A gente ainda sente muito cheiro de fumaça, um cheiro forte. Eu estou ao lado do doutor Roberto Ramos, que está à frente das investigações. Bom dia, doutor. Obrigado pela sua participação. O que a gente pode falar sobre esse trabalho de perícia, até encontrando muitas dificuldades, né? Bom dia. Encontramos dificuldade porque ainda existia uma grande quantidade de fumaça e fuligem. Então, esse cheiro de fumaça que a senhora acabou de falar, foi que os bombeiros colocaram o exaustor para retirar a fumaça do local,
para possibilitar que os peritos da Polícia Civil pudessem adentrar no prédio e realizar a perícia. O fogo se alastrou rapidamente. A polícia quer entender realmente o caminho do fogo, é isso? Exatamente. A dinâmica e saber onde foi o foco que originou o incêndio. Então, para isso, os técnicos estão verificando toda a dinâmica e, para isso, tivemos que estudar a posição dos móveis, as posições do equipamento e da instalação elétrica também. A gente já tem ideia de onde teria começado esse fogo? Não, ainda não. Temos suspeitas, mas prefiro não falar, que somente com um perito, através de prova técnica, que vai confirmar o local onde foi o foco que originou o incêndio. Mais cedo a gente estava conversando que realmente ainda está muito quente o ambiente. Isso também dificulta o trabalho dos peritos, né? Exatamente. Fica um ambiente ruim para que se possa trabalhar. Para isso, os bombeiros estão nos ajudando muito. Ótimo. Muito obrigada pela participação, doutor. Voltamos com você, Salutiel. Vivi, aproveitando que você está com a Polícia Civil, eu gostaria de saber se eles já têm alguma informação em relação àquela fumaça preta, né? Havia muita fumaça preta. Essa fumaça ela pode ter vindo o quê? Do combustível, já que o gerador é a diesel, algum material foi queimado para poder gerar toda aquela fumaça preta? Doutor, Salutiel está perguntando que no início do incêndio a gente via uma fumaça negra muito intensa. Ele queria tentar entender, será que isso poderia ser do combustível do gerador? Essa fumaça negra se caracteriza pela queima de algum material específico? Possivelmente o combustível do gerador. Mas também não só combustível, mas outros produtos também pode gerar, por exemplo, borracha, gera essa fumaça negra. Lembrando que o hospital também tem muitos materiais inflamáveis, né, doutor? Então isso facilita o alastramento do fogo, né? Exatamente, isso também. Inclusive, para que a perícia pudesse entrar, antes nós fizemos um estudo se havia algum tipo de material ou equipamento que poderia, de alguma maneira, danificado, contaminar o ambiente. Então nós fizemos esse estudo e não foi encontrado, não verificamos esse tipo de material. Então isso acabou retardando também um pouquinho a perícia. Doutor, a gente vê a presença também da Defesa Civil aqui no local, acompanhando todos os trabalhos. Existe algum risco à estrutura ou aos prédios ao redor? Eles já relataram alguma coisa? A Defesa Civil, ela foi nos prédios ao redor e depois ela também verificará o prédio do Hospital Badim. Ainda não temos essa informação completa, né? Não, ainda não. É um trabalho longo que deve ser feito ao longo do dia. Depois. Exatamente. E quanto à perícia, nós ficaremos aqui enquanto for necessário. Mesmo que tenha que voltar amanhã, depois da manhã, nós vamos concluir essa perícia de maneira eficaz. Muito obrigada, doutor. Essas são as informações do momento aqui. Salutiel, a gente continua acompanhando o trabalho no local. Vivian, você que está aí nesse momento, né, muito cheiro de fumaça, provavelmente ainda de material queimado, né? Você também está acompanhando familiares que também devem comparecer aí próximo ao hospital. Você ouviu algum familiar, alguém se queixando dessa negligência, talvez aí no atendimento do hospital, Vivian? Olha, durante toda a manhã a gente ouviu pessoas chegando aqui pedindo realmente ajuda, informações sobre familiares. Algumas pessoas, inclusive, diziam que não tinham informações sobre parentes que estavam no CTI, que estavam com dificuldade de ter acesso a essas informações. Foi assim durante realmente toda a manhã, Salutiel. Teve uma senhora que agora há pouco falou que um parente que estava internado com câncer e que ela não conseguia ter notícias dele, para que local ele havia sido transferido. É importante lembrar que foram pelo menos 90 transferências, né, para hospitais da região, então as pessoas precisam vir até o Badim e acompanhar através da lista. Existe uma listagem para saber para onde foram, né, todos esses pacientes, Salutiel. Ok, obrigado, Vivian, pelas informações. A qualquer momento a gente volta com você aí em frente ao hospital. Cristina, que é especialista aqui em gestão hospitalar, a gente está vendo muitas denúncias de negligência. Obviamente, você já disse aqui que é muito precoce dar qualquer diagnóstico nesse momento. Agora, a gente fala muito da questão burocrática da coisa, esse preparo para esse atendimento, né? A gente fala em quebrar protocolos, mas a parte humanizada da coisa, né? Qual a postura de um hospital nesse momento com os familiares? O que deve ser feito para poder manter o familiar informado, para poder atender essas demandas de comunicação?
Quando você trabalha num hospital, você pensa em crises. E faz parte, uma das frentes que você tem é a comunicação e exatamente o acolhimento dessas pessoas. Então, passou o primeiro momento de retirar as pessoas do hospital, acolhê-las em outros serviços, a comunicação com a família, e isso tudo está muito recente, a gente não tem nem 24 horas, né? E é importante destacar que existe ali um aspecto da gravidade, da criticidade dos pacientes que estão, e o suporte à vida ele vem em primeiro lugar. Então esse tempo, conciliado com a ansiedade desses familiares que anseiam por uma notícia, realmente isso coloca a situação muito mais crítica. Mas do aspecto humano, por natureza, quem serve, quem atende em saúde, está pronto para servir, mas é um momento de humanidades à flor da pele, sem dúvida. Ok. Obrigado, Cristina, que está aqui participando com a gente, é especialista em gestão hospitalar. Bem, o que mais tem chamado a atenção, né, das pessoas é que a gente fala aqui sempre trazendo informações de hospital público com problemas. A gente tem a saúde pública no nosso país, o nosso estado cheias de deficiências, e aí, obviamente, quando você paga um plano de saúde, quando você opta pela rede particular, você quer o quê? Você quer segurança, você quer um atendimento de qualidade. Então, o que causa perplexidade, principalmente agora em relação aos familiares dessas vítimas, é essa situação toda acontecer num hospital particular. Obviamente, ninguém está livre de um incidente como esse, óbvio, né? Acidentes, eles podem acontecer, tragédias podem acontecer, mas o questionamento é exatamente esse. Que tipo de assistência, que tipo de atendimento esses pacientes tiveram, já que se trata de um hospital particular, né? Vamos com a Isabela Veiga? Estamos com a Isabela Veiga no IML mais uma vez, é isso? Isabela, é com você. Pois é, a gente já tem a confirmação de 6 mortos, mas identificados já são 5 pessoas. Eu vou dizer os nomes aqui. Maria Alice Teixeira da Costa, de 76 anos, que era aquela senhora que estava desaparecida. Os familiares estavam buscando pela notícias da Maria Alice em todos os hospitais e não encontravam. Agora a gente tem a confirmação de que o corpo dela está aqui no IML. A outra é a Luzia Santos Melo, de 88 anos. A Luzia é aquela senhora que nós ouvimos mais cedo, o filho dela falando, entrou ao vivo inclusive com a gente, falando sobre o fato de que ele acredita que houve um despreparo muito grande por parte, né, do hospital, que não prestou os socorros necessários. Então a Luzia foi uma das vítimas, já confirmadas. Além disso, o Virgílio Claudino da Silva, de 66 anos, também ouvimos o irmão dele, que entrou agora há pouco ao vivo, também dando o mesmo relato de que houve uma falta de prestação de socorro eficiente, que vai também entrar contra o hospital judicialmente. A quarta confirmação de morte é da Ana Almeida do Nascimento, ela teria 90 anos, a idade não está confirmada. E Irene Freitas Brito, de 84 anos. A Irene Freitas Britos, ela estava internada havia aproximadamente 18 dias. A gente observa que pelo menos desses 5 aqui, todos estavam no CTI. E, curiosamente, todos idosos, né? Isso aí vai ao encontro de uma das reclamações, uma das alegações do filho da Maria Alice, do filho da Luzia, de que os idosos, eles não tiveram aquele atendimento preferencial, até mesmo por conta da fragilidade, da vulnerabilidade deles, eles deveriam ter sido socorridos primeiro. E que ele relata justamente que eles foram abandonados, que os próprios parentes que tiveram que prestar esse socorro, tiveram que ajudar esses idosos a sair do hospital, que o hospital não haveria fornecido máscaras para que eles não ficassem asfixiados, não inalassem a fumaça, que era muito forte, em grande quantidade. A gente sabe que fumaça tóxica, no caso então da Luzia, foi uma situação ainda pior, porque ela estava internada justamente com pneumonia, então ela já estava com um quadro frágil. E então, assim, essa é uma reclamação que a gente observa aqui recorrente. Claro que as investigações ainda vão dar conta se de fato houve negligência ou não. O que a gente está repassando aqui não é fato, o que a gente está repassando aqui é a versão dos parentes, inclusive dos
parentes, dos familiares que vivenciaram tudo isso, que eles estavam lá, então estão dando o testemunho deles. Daqui a pouco a polícia vai passar o nome de uma sexta vítima, porque a Polícia Civil informou que lá dentro, olha, não são 11, sim 10 corpos, e que eles já teriam identificação de 6, mas só passaram para a gente de 5, que são essas pessoas justamente que eu falei agora, o nome desses 5 idosos. Salutiel. Ok, obrigado, Isabela. Quer dizer, então tem essas diferenças de números, né? Ontem os bombeiros passaram 11 mortos, agora 10, né? Me parece então que a Polícia Civil confirma 10 corpos, 5 já identificados, uma sexta vítima já está prestes a ser identificada, né? Muito triste essa situação. E eu volto com a Cristina nesse momento, uma vez que os relatos, né, são sempre de negligência no atendimento por parte dos familiares, que a gente tem acompanhado aqui. Cristina, os idosos, né, a questão respiratória, obviamente, principalmente para quem está numa situação já com problema respiratório, são vítimas fáceis de uma questão dessas, né, a inalação da fumaça. Nesse momento de retirada de pacientes, existe alguma estratégia, algum público-alvo, alguma prioridade para retirada de pacientes ou não? A questão aqui é o risco de vida mais iminente. Então você pode talvez ter um idoso que esteja numa condição até melhor do que um paciente que pode ter acabado de sair do centro cirúrgico. Então essa identificação do que é urgência é muito delicado. Qualquer perda de vida humana é sempre muito doída, ainda mais se for alguém que é seu, que lhe é caro, mas a condição clínica ela é mandatória e é a primeira. E a gente acaba que tem uma população idosa que consome muito serviço hospitalar, então não surpreende que você tenha um grande número de idosos aí vitimados e até muitas vezes consumidores desse tipo de serviço. Tem a questão, obviamente, da fragilidade do próprio idoso, né? É um problema que afeta a respiração do idoso, a inalação da fumaça. Mas já que a gente está falando de prioridade clínica, né? O CTI, nesse caso, então, ele deveria ser o quê? A prioridade para retirada, ou não? Com certeza, e deve ter sido, não tenho dúvidas de que foi o primeiro foco, e é exatamente onde você tem pacientes que, de repente, estão ligados em respirador. E o hospital está preparado e tem respiradores portáteis com bateria autônoma, e isso tudo num ambiente que, vamos lembrar, é completamente adverso, com uma fumaça densa produzida pela queima não só do óleo diesel, mas de todo o material inflamável que ali existe. Então, é uma situação atípica e lembrando que os próprios profissionais, não só a inalação de gases, mas o ar quente, ele lesa e danifica e muitas das vezes, na medida em que você socorre, você se expõe a esses riscos, mas é um quadro, quem já viveu isso sabe o quanto difícil é. Ok, Cristina, mais uma vez conversando com a gente, que é especialista em gestão hospitalar. A gente está com a Vivian Casanova em frente ao hospital, nossas equipes aí atentas já, trazendo todas as atualizações dessa tragédia. Você acompanhando o plantão do SBT, daqui a pouco tem o SBT Rio com a nossa querida Isabelle Benito, que vai aí aprofundar mais ainda, trazendo mais especialistas para poder comentar sobre essa tragédia que assolou mais uma vez o Rio de Janeiro, que se recuperou, nem se recuperou ainda daquela tragédia também envolvendo um incêndio no Ninho do Urubu, lá do Flamengo, e agora mais esse incêndio que atinge uma unidade hospitalar, que é o Hospital Badim, fica no Maracanã, zona norte do Rio de Janeiro. Até o momento aí, 10 mortos, entre 10 e 11 mortos, a gente está com a Polícia Civil confirmando 10 mortos, né? Os bombeiros falam em 11 mortos e 5 pessoas já foram identificadas. Vamos voltar com a Vivian Casanova, ela está com a gente em frente ao Hospital Badim, acompanhando toda a movimentação, né? Vivian, existe algum risco ainda do fogo retornar aí no prédio, porque foi feito todo um trabalho de rescaldo, a gente sabe que, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros, na noite de ontem esse incêndio já foi combatido, mas existe ainda algum trabalho de rescaldo, de monitoramento por parte dos bombeiros aí no local? Salutiel, na verdade, esse trabalho de rescaldo já foi concluído, realmente não existe mais o risco, né, do incêndio ser retomado ou de algum foco, né, de incêndio crescer. Esse trabalho de rescaldo foi longo, né, atravessou a madrugada, o início da manhã, mas agora realmente está completamente finalizado. O Corpo de Bombeiros apenas acompanha o trabalho dos peritos, porque realmente foi o que a gente disse, o ambiente ainda está tomado por fumaça, né? Alguns dos andares ainda tem muita fumaça, muita
fuligem. Isso dificulta a entrada dos peritos, né? A Polícia Civil está trabalhando aqui desde as 8 horas da manhã. Assim que chegou ao local, encontrou o local muito quente, temperatura muito elevada, então estava difícil entrar para fazer o trabalho. Então o Corpo de Bombeiros está dando apoio a esse trabalho e instalou exaustores, né, para eliminar a fumaça que está lá dentro, facilitar o acesso dos peritos. E esse trabalho deve continuar ao longo do dia, né? Foi o que o delegado falou agora há pouco, né? Os peritos vão ficar até que tudo seja concluído, todos os passos, né? Mas a gente continua acompanhando aqui esse trabalho e aqui, como eu falei, esse cheiro de fumaça muito intenso, né? Incomoda até as pessoas que estão passando, algumas pessoas passam, até engasgam com essa fumaça que ainda está no ar, um cheiro realmente forte. Mais cedo, importante dizer, Salutiel, que o prefeito Marcelo Crivella esteve aqui no Hospital Badim e decretou um luto oficial de 3 dias por conta da tragédia. Ele também informou que a prefeitura vai dar amparo às famílias das vítimas. Salutiel. Olha, Vivian, realmente a fumaça, só para o público de casa ter uma ideia, isso aconteceu na região do Maracanã e o estúdio do SBT fica em São Cristóvão. Dava para sentir o cheiro da fumaça daqui. Eu, vizinho ali, então, nem se fala. Realmente a fumaça tomou conta dessa região. Agora, aproveitando, a Vivian ainda está com a gente, né? Vivian, a Defesa Civil ela fez lá toda uma avaliação, né, dessa área. Prédios vizinhos também foram afetados. Existe já algum posicionamento em relação a isso? Se moradias ali correm algum risco, apartamentos ali foram interditados? Como é que está essa situação? Salutiel, esse trabalho da Defesa Civil ainda não foi concluído, é um trabalho contínuo também. A gente vê até lá ao fundo, vê se a gente consegue mostrar. Pessoal ali de laranja, lá no fundo, a gente consegue ver a equipe da Defesa Civil. Eles estão acompanhando desde cedo, né, junto com a Polícia Civil, o trabalho feito aqui. Já esse grupo da Defesa Civil já acessou alguns prédios aqui da região e tem falado com os moradores, né, chamaram síndicos para acessar esses prédios e eles continuam trabalhando. Esse trabalho deve durar quase que todo dia, porque eles vão percorrer todos os prédios aqui desse quarteirão ou os quarteirões próximos, Salutiel. Quer dizer, uma informação mais técnica, mais detalhada, deve sair mais para o final do dia mesmo. Ok, Vivian, obrigado aí pelas informações. Você continua de plantão, daqui a pouquinho nossa querida Isabelle Benito vai estar com vocês aqui no SBT Rio, que também vai começar um pouco mais cedo, com todas as informações sobre essa tragédia. Nesse momento aqui no estúdio, a gente tem a Cristina Barros, que é especialista em gestão hospitalar, conversando com a gente. Cristina, em relação àqueles procedimentos, né? A gente estava falando em quebra de protocolos. Nesse momento, então, o que vale é a vida, em primeiro lugar, né? Você quebra protocolos, né, comuns no dia a dia de uma equipe de saúde e o objetivo é salvar vidas, não é mesmo? Em relação ao CTI, né? As pessoas denunciam muito que o CTI parece que não houve a evacuação necessária, tanto que os idosos, a maior parte dessas vítimas foi de dentro do CTI. Você acha que poderia ter havido algum outro tipo de remoção para que esses idosos pudessem ter sido retirados? Quando a gente fala em protocolo, você tenta imaginar todos os passos possíveis para treinar e no momento do problema proceder da melhor maneira. Mas o profissional de saúde, ele tem autonomia e está na mão dele a decisão, porque a meta é preservar a vida. Novamente, eu acho que é uma situação de grande comoção. Eu passei a madrugada aqui com diversos grupos de WhatsApp, com colegas profissionais de saúde falando e se mobilizando. Tanto faz se era público ou se era privado, não importa, mas todos envolvidos para salvar vidas. Então, acho que a gente precisa das investigações e, novamente, as falas nesse momento, é óbvio, elas vêm carregadas e têm o impacto da emoção, como também dos profissionais que estão virados à noite, trabalhando, e eu não tenho dúvidas de que a orientação que está por trás do protocolo maior é preservar a vida. Isso é indubitável, foi feito por todos, órgãos públicos, pelos familiares, pelos profissionais de saúde e continua sendo feito, porque o trabalho não acabou. Quer seja no atendimento a esse paciente que está em outro hospital, são 6 hospitais do Rio que estão mobilizados, quer seja no acolhimento dessa família. Eu acho importante, e pode se divulgar aqui, talvez vocês coloquem como crédito, existe um telefone, um WhatsApp,
que graças a Deus hoje em dia a gente dispõe. Antigamente, há 20 anos atrás, num momento desse, o telefone congestionava e derrubava um tronco. Então, a comunicação nesse momento é o principal foco, principalmente dos familiares, além, é óbvio, do trabalho que está sendo feito de recuperação, de tratamento desses pacientes que estão nos 6 hospitais pelo Rio. Ok, Cristina, muito obrigado por estar participando aqui com a gente. Realmente essa tragédia, sexta-feira, eu disse aqui, né, sexta-feira 13 está sendo uma sexta-feira 13 de terror realmente para o povo carioca. Você que acompanha o SBT em todo o estado do Rio de Janeiro, com as informações já no primeiro impacto dessa tragédia. Agora a gente segue aqui com o plantão SBT, daqui a pouquinho o SBT Rio vai seguir com vocês. A gente vai com a Isabela Veiga, que está no ML e tem informações para a gente. Isabela, é com você o que você traz de notícia aí para a gente do ML. Pois é, Salutiel, agora a grande dúvida nessa questão sobre os 10 ou 11 corpos, uma vez que a própria assessoria da Polícia Civil informou que apenas 11 corpos deram entrada aqui no Instituto Médico Legal. E a gente sabe que as buscas no hospital por corpos já terminaram no início da manhã. Então, portanto, não haveria um 11º corpo a caminho aqui do Instituto Médico Legal. Então, a gente ainda tem, nós já temos, melhor dizendo, a identificação de 5 deles, já foram divulgados o nome de 5, sendo que um também já foi identificado, um 6º corpo, porém ainda não foi divulgado o nome. A informação que temos também é que os parentes, vários parentes, estão lá dentro num auditório aqui do Instituto Médico Legal com a assistência social do Hospital Badim. E que eles estariam lá reunidos depois que eles fizeram o reconhecimento dos corpos. Inclusive, a maior parte está sendo feita através de fotos. Eles não estão indo até a sala para ver. Estão sendo apresentadas fotos pelo celular dos corpos e eles reconhecem. E daí eles já são encaminhados para uma outra sala, onde eles têm um contato direto com a assistência social do Hospital Badim. Então, poucos são os que já saíram até agora. A informação é de que há muitos parentes lá dentro, ainda nessa conversa, ainda nesses trâmites não só burocráticos de liberação de corpos, marcação de enterros, tudo que a gente sabe que acontece aqui no IML, como também em termos de conversa com a assistência social do Hospital Badim. Inclusive nós conversamos, eu conversei com a assistente social, quer dizer, eu tentei conversar, melhor dizendo, mas ela não prestou nenhum tipo de informação para mim, nem para os meus colegas jornalistas que aqui estávamos, não passou nenhum tipo de informação oficial por parte do hospital. E a gente também tem informação de que eles estão tentando evitar que os parentes das vítimas conversem com a gente. Fato é que, é claro, é uma situação muito delicada. Qualquer coisa que a gente fale agora, nesse momento, sim, muito prematuro. Vai existir ainda uma investigação, existe uma investigação em curso, em andamento por parte da Polícia Civil, que vai apontar aí eventual culpa ou não do hospital. Mas é claro que nesse primeiro momento, os parentes, sim, todos eles relatam uma falta de cuidados, uma falta de atenção nesse atendimento emergencial, especialmente aos idosos, né? O triste é observar, olha só, que dessa lista que a gente já tem aqui de confirmação, Maria Alice, 76 anos, Luzia, 88, Virgílio Claudino, 66, Ana Almeida teria 90 anos, a gente não sabe ao certo, Irene Freitas, 84, ou seja, são todos idosos, todas as vítimas são pessoas realmente, além de estarem com a saúde fragilizada, são pessoas que já tinham uma idade avançada e, obviamente, em função dessa idade avançada, tinham o quê? Uma maior dificuldade de locomoção, não tem aquela presteza, aquela destreza na hora de correr, na hora de escapar de uma situação de risco, como é o caso de um incêndio. Então, assim, as informações ainda estão muito acaloradas, é claro, os familiares muito tristes, muitos falando sim em processar, entrar com processo judicial. Já teve um familiar que até chegou a falar, olha só, vamos ver aqui, infelizmente mais uma parente aqui de vítima. Acompanhando esse plantão do SBT, vocês já devem estar sabendo, ao vivo do ML, você acompanhando familiares agora. E faleceu. Infelizmente, a Maria Alice, que estava sumida, e apareceu, tá aí o corpo dela, e agora é só preparar o velório. Quantos anos tinha? 76. Ela estava internada desde quando? Desde segunda. Ela tem 16, né? Ela tem 76 anos, estava internada desde segunda e estava desaparecida desde ontem. E infelizmente ela está aqui. Obrigada, gente.
É um momento de muita dor. É complicado, né? A gente tem essa difícil missão aí de trazer a informação, né? Porque a gente não pode, especialmente num caso como esse, que a gente está lidando com a saúde das pessoas, então a gente não pode deixar de informar. Mas ao mesmo tempo é tão delicado, é tão triste, né? Quando a gente vê a dor aí latente da filha, que a gente sabe, a Maria Alice, ela estava desaparecida, a família estava fazendo buscas em vários locais e não encontrava a mãe. Então, assim, havia uma esperança, sim, de que a mãe estivesse viva. E aí a filha soube que havia um corpo ainda não identificado, veio aqui mais cedo no ML e retorna, sai desse jeito, né? Triste, claro, chorando muito, porque, infelizmente, o corpo que não estava identificado até então era, de fato, o da Maria Alice Teixeira da Costa, como a gente acabou de confirmar. É muito complicado, né? É muito triste ter que dar essa notícia, mas é a informação, a gente não pode deixar de passar. Ok, Isabela. Realmente é muito difícil, um momento de muita dor. É difícil a gente não se emocionar. A gente percebeu que você também se emocionou com esse relato. Imagina só, a gente estava comentando aqui exatamente isso. Quando você paga, né, uma estrutura particular de saúde, é porque você confia que essa estrutura de saúde vai ser melhor do que o Sistema Único de Saúde, que deveria ser melhor, inclusive, do que o privado. Mas a gente sabe que no nosso país, infelizmente, você tem que recorrer à saúde privada para isso e você interna um familiar. E aí, meu amigo, chega essa informação, essa notícia de que o familiar morreu simplesmente durante um incêndio. Cristina, quero agradecer aqui sua participação no nosso plantão, tá bom? Seja sempre bem-vinda, as portas estarão sempre abertas aqui para esclarecimentos, tá bom? Obrigada aí pelo espaço, minha solidariedade a todas as famílias, aos pacientes, aos profissionais de saúde envolvidos e que certamente estão sofrendo. Eu chorei nessa madrugada, me sentindo um pouco parte disso. Então, minha solidariedade a todos, a nossa sociedade. Ok, Cristina, você vai seguir porque vamos com o SBT Rio a partir de agora, ao vivo para todo o estado do Rio de Janeiro. Nossa querida Isabelle Benito já está no estúdio e até mais então. Tchau, tchau. Plantão SBT fica por aqui. Cinco e meia da tarde. Bairro Tijuca, Rio de Janeiro. Você vai ver nesta edição do SBT Rio que começa agora, após o plantão. Tudo o que aconteceu desde os primeiros momentos. Agora a gente acaba de ver mais uma familiar, uma filha que recebe a informação da morte da mãe de 76 anos. A Cristina falou que chorou a madrugada toda. Jornalistas que acompanharam ficaram emocionados a todo momento. Bombeiros também se desesperaram em alguns momentos para tentar correr contra o relógio. As equipes médicas, o Darcy que abriu a porta da creche lá na Tijuca para atender os pacientes mais graves. A enfermeira que saiu do velório da mãe, do enterro da mãe, para tentar ajudar os colegas de trabalho para salvar vidas. Você vai ter tudo isso no SBT Rio. Qual é o momento de agora? Mais uma vez é Rio de Janeiro. Mais uma vez a gente tem um especial de tragédia em que a gente mostra o que acontece na cidade. Você vai ter aqui nesta edição especial do Rio de Janeiro, essa edição especial do SBT Rio desse 13 de setembro de 2019, nesta sexta-feira, tudo o que aconteceu, o que pode ter acontecido, mas principalmente quem são as